decisão de ontem, falei sobre isso anteontem e ontem, me parece correta, mas o debate está aberto para ser travado. Me incomoda muito essa prática dos procuradores da Lava Jato, de toda semana, também falei sobre isso, acusar ameaças à Lava Jato. Toda a pauta semanal do Supremo Tribunal Federal tem uma ameaça que pode arruinar a Lava Jato e, no entanto, a Lava Jato está aí. Tem uma Constituição, algo na formação da atuação pública desses procuradores de Curitiba que lembra muito o modus operandi do bolsonarismo e do próprio Jair Bolsonaro, que é a necessidade de sempre criar inimigos, sempre ter um inimigo à frente. É uma lógica revolucionária muito perigosa e anti-institucional. A consequência dessa gritaria estimulada pela Força-Tarefa de Curitiba contra o Supremo Tribunal Federal é alimentar a volta do discurso de emparedamento de um poder da República. A péssima qualidade de alguns dos ministros, de boa parte dos ministros, a péssima atuação do Supremo Tribunal Federal, avançando normalmente sobre outros poderes, aquele discurso indecoroso feito pelo ministro Gilmar Mendes ontem. Mas a força-tarefa da Lava Jato, ao se voltar da maneira como tem se voltado contra o Supremo Tribunal Federal, instila um ambiente revolucionário ruim. Ou não teremos visto aí como consequência a volta do cabo e do soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal? Tem que ter cuidado com essas coisas. A decisão foi correta. Leiam. A lei está lá. O Código Eleitoral, inclusive a alegada Constituição, também remete à Justiça Eleitoral. Esse caso está lá, está aqui, ó. Artigo 109 da Constituição Federal, inciso 4º. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, Militar e Justiça Eleitoral. Caixa 2, crime eleitoral, competência da Justiça Eleitoral é o crime fundamental, a partir do qual se praticam os outros, os conexos. Nada impede que eles possam ser desmembrados. Isso já acontece. Nesses últimos dias, mas a partir desse julgamento que se concluiu ontem, se criou uma falácia. Uma falácia. Depois, já falei demais, eu queria falar sobre a CPI da Lava Toga, Silvio, e também sobre o tal inquérito do Dias Toffoli autoritário. CPI da Lava Toga. Erro, bobagem, lambança. Inquérito do Dias Toffoli. Erro, bobagem, lambança, grave. Este grave. Ambos têm a mesma natureza. Vamos abrir uma CPI no Senado Federal para investigar o quê? Qual é o objeto proposto para esta CPI? Vejam também o autoritarismo aí contido. Vamos investigar a conduta dos ministros. Como assim? A vida toda? Desde quando estão lá? De todos, indiscriminadamente? Vejam o abuso de poder contido aí. É um investimento de um poder da República contra outro. Claro, se você não define o seu objeto, você coloca o poder, o Congresso, o Senado Federal, contra a Suprema Corte, a mais alta corte do nosso judiciário. É um disparate, é uma irresponsabilidade, é uma incompreensão da institucionalidade, é um desrespeito às instituições. É uma obviedade, é de chorar que se proponha, num momento como esse, uma CPI contra essa. Me expliquem o objeto, mostrem o elemento fundador. Qual é a atividade criminosa suspeita de um ministro do Supremo ou de uma concertação de ministros do Supremo que se queira investigar? E aí sim, mostre isso e terá o meu apoio. Agora, dessa maneira,
Isso é um movimento persecutório. E aí vamos para o inquérito do senhor Dias Toffoli. Mesma pergunta, qual é o objeto? Sem a resposta de qual é o objeto, nós sabemos que há aí as milícias digitais. Eu sou o primeiro a acusar. Mas qual é o objeto? O que ou quem? Qual é a prática objetiva? Qual é o fato objetivo a partir do qual se fundamenta um inquérito como esse? Sem isto, estamos todos sob ameaça. É a luz amarela da liberdade individual, é a luz vermelha da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, inclusive. É inaceitável. E veja, é um luxo do Supremo Tribunal Federal o sigilo. Ninguém tem sigilo no Brasil. O sigilo foi derrubado, inclusive com apoio do Supremo, mas para si tem. E usado como qualidade do inquérito. É um absurdo, é vergonhoso. O problema do Brasil, institucional do Brasil, não são as instituições, são os indivíduos, as pessoas, a qualidade baixa, a quantidade de oportunista, de burro, de ignorante comandando esse país.